Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um Instituto de Desenvolvimento de Vidas, nosso IDV, da nossa querida IBCJ. Estamos aqui mais uma vez. Se você não curtiu, curta, compartilhe esse vídeo, pois estamos com um tema bem interessante, um tema polêmico. A gente vai discutir um pouco sobre muitas polêmicas aqui hoje, mas também vamos colocar diferentes visões sobre essas polêmicas, que é sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo é o assunto de hoje. Está preparado? Então venha comigo. A volta de Jesus. Quando e como será a volta de Cristo? Poderá ele voltar a qualquer momento? Essas duas perguntinhas nós vamos nos basear para poder você entender o contexto do assunto de hoje. Se você quer alguma resposta ou algumas respostas, fique comigo nesse vídeo até o final. Vamos falar então sobre uma nova doutrina, né? A gente já estudou a doutrina do homem, doutrina da igreja, agora a gente vai estudar a doutrina do futuro. E falando um pouquinho de doutrina do futuro, ela tem um significado do grego escatologia, né? Escato, que é última, logia são os estudos, ou seja, estudo das últimas coisas, certo? E esse estudo das últimas coisas é um pouco diferente do que muitas pessoas por aí tentam fazer quando tentam fazer predições do futuro, que a gente já conhece aí em alguns sistemas de astrologia ou tarologia, né? E isso aí não tem nada a ver com o que a gente vai fazer aqui, porque todos esses estudos de pessoas que não creem, né, desincrédulos, eles são predições com base em simplesmente padrões, né? Padrões. Uma vez eu fui, quando eu não conhecia Cristo, eu fui numa pessoa dessa, né? Leu a minha mão e essa pessoa adivinhou por base de algum padrão meu ali que eu tinha do meu cabelo, que eu iria fazer o concurso da aeronáutica, né? Mas simplesmente ela leu alguns padrões, a pessoa muito astuta, né? Não é porque ela estava adivinhando que eu ia fazer um concurso desse, né? Porque ser humano nenhum conhece o futuro, mas a gente sabe que Deus sabe todas as coisas. E quando a gente fala de todas as coisas, são todas as coisas espaciais, todas as coisas temporais, o passado, o presente, o futuro, exatamente como foi, exatamente como é e exatamente como será para a gente, porque para Deus tudo já aconteceu na eternidade. E nessa doutrina do futuro, a gente vai estudar especificamente aqui a segunda vinda, mas ela também engloba o milênio, o julgamento final, a punição dos ímpios e as recompensas eternas. E a vida com Deus no novo céu e nova terra. Isso aí, mais ou menos, é um resumão do que se trata a doutrina do futuro. Nós precisamos discernir algumas coisas para a gente entrar nesse assunto. Existe um futuro pessoal e existe um futuro universal. O futuro pessoal já foi abordado em alguns momentos aqui no nosso IDV, relacionado com a nossa vida como indivíduos, né? A nossa morte. Todos sabemos que iremos um dia, né, perecer, morrer, esse corpo, essa matéria, né? Ela não irá mais existir, porém sabemos também que iremos ressuscitar, pois Cristo foi o primogênito da ressurreição. Isso a gente já estudou, só que aqui a gente vai estudar um futuro universal, que engloba várias pessoas, mais especificamente todas as pessoas que estarão presentes e até mesmo aquelas que já tinham morrido. E há alguns aspectos concordantes e discordantes, como eu falei, polêmicas aí.
Cristo pode ou não voltar a qualquer momento, né? E o milênio? Agora sim, a segunda polêmica eu vou deixar para o pastor Samuel Cavalcante. Na próxima aula ele vai falar sobre o milênio, viu? Já estou dando aí um spoilerzinho aí para vocês ficarem ligados no próximo IDV. Hoje nós vamos tratar dessa primeira polêmica aí. E aí? Será que é iminente? Vamos ver. Mas o que a gente sabe é o seguinte: muitas pessoas concordam, certo? Em 4 pontos. Na verdade, a grande maioria dos cristãos concordam que haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo, que devemos ansiar pela volta de Cristo, que não sabemos quando Cristo voltará e as consequências definitivas da volta de Cristo, que há consequências. Ele não simplesmente vai voltar por voltar, né? Existe uma consequência quando ele volta. Vamos falar de cada um aqui. Volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo. Jesus falou muitas vezes da sua volta. Eu vou colocar aí mais uma vez como opção de você pegar o seu celular. Vamos colocar então no modo avião, né? Para a gente poder acompanhar a Bíblia pelo smartphone. Então abra comigo aí, né? Em Mateus 24, 44. Vamos ver então o que é que diz esse versículo. Olha só o que está dizendo em Mateus 24, 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. João 14,3 também tem um pouco desse contexto. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram muito também dessa questão da volta súbita de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. Estou colocando em muitas referências. Se você quiser tirar um print dessa tela, certo? Guardar aí nos seus arquivos. Você pode, depois dessa aula, quando acabar, abrir a sua Bíblia e verificar, aprofundar ainda mais, porque não é em 30, 40 minutos que você vai conseguir entender um assunto tão amplo como esse. Mas a gente dá aqui todos os contextos, todos os versículos, né? Hebreus 9, 28, Tiago 5, 8, 2 Pedro 3, 10, 1 João 3, 2 e Apocalipse 22, 20. Ué, Javerson, então quer dizer que não é só em Apocalipse que fala da segunda vinda de Cristo? Não. Todo o Novo Testamento está falando da segunda vinda de Cristo. Até o próprio Jesus falava da vinda dele, mesmo antes dele ir, né? Mesmo antes dele ir, ele já falava que ele iria voltar. Imagina como os apóstolos não ficavam assim com a cabeça a mil com as palavras de Jesus. Mas depois eles entenderam. E é a esperança dominante da igreja neotestamentária. O que é neotestamentária, Javerson? Neotestamentária é do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Em Apocalipse 1,7 fala um pouquinho sobre isso. Essas passagens não dão margens à ideia de que é uma metáfora. A gente sabe, quando a gente fala de volta de Cristo, Apocalipse, o livro da Revelação, existem muitas metáforas. Porém, quando a gente junta várias passagens e quando a gente pega um contexto de diferentes pessoas falando, diferentes visões, diferentes revelações do Espírito Santo, a gente percebe que está muito claro que não é uma segunda vinda metafórica. Não é uma ideia. A ressurreição de Cristo é nos nossos corações. Essa mesma pessoa que pensa que Cristo não ressuscitou e que a ressurreição é no nosso coração, ela também diz que a segunda vinda de Cristo também é uma segunda vinda do amor, é a segunda vinda dos ensinos, do estilo de conduta do Senhor Jesus. Só que 1 Tessalonicenses 4,16 diz uma coisa bem interessante. Vamos abrir comigo. 1 Tessalonicenses
4:16. Olha o que diz aí, ó. Versão NVI. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Outra versão fala, o Senhor mesmo descerá. Quando existem essas palavras de enfatização, é justamente para não deixar dúvida, ok? Devemos ansiar pela volta de Cristo, outro aspecto concordante. A resposta de João, o apóstolo amado, deve caracterizar o coração dos cristãos em todas as épocas. Então abra aí Apocalipse 22:20. Diz assim, ó: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. E qual foi a resposta do apóstolo amado? Amém! Vem, Senhor Jesus. Será que essa é a resposta que a gente também dá hoje, quando a gente vê a vinda iminente do Senhor Jesus? E como devemos viver? Bom, Paulo fala a Tito, né, como que deve ser a nossa postura diante do que está prestes a acontecer ou o que vai acontecer. Abre aí comigo, Tito 2:12-13. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela quem? A graça de Deus. Nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso é que nós devemos ter como modelo de vida, né? Renunciar à impiedade, paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa, piedosa. Continuar fazendo o que a gente fez quando nós fomos renovados a primeira vez na nossa conversão através do Espírito Santo de Deus, né? E a gente vai continuar fazendo isso até a vinda do nosso Senhor. E a nossa pátria, já dizia Paulo também, lá em Filipenses, será que ela é aqui agora? Será que é Israel? Será que a pátria de Paulo, ele sendo um judeu tão enraizado, né? Não. Ele mesmo sendo um judeu do povo escolhido, ele dizia que a pátria dele não é Israel. A minha pátria não é o Brasil. A minha pátria temporária é o Brasil. Mas a minha pátria eterna é o céu. O próprio Jesus disse que foi preparar um lugar. Vou preparar-vos um lugar, até que eu volte. E onde eu estou, vós podeis estar também. Nós cantamos Maranata, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o que é que significa isso? Você já se perguntou o que é que significa? Está na Bíblia, né? Vamos lá então. Abra comigo aí em 1 Coríntios 16:22. 1 Coríntios 16:22 diz assim, ó: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, ou em outras traduções, amaldiçoado. Maranata. Logo em seguida. Na NVI diz, vem Senhor, que é justamente a tradução para Maranata. Algumas pessoas falam Maranata, juntando tudo, mas como são duas palavras, outras pessoas falam Maranata. Isso é Maranata. É dizer a ele, vem. Agora, existe um termômetro, né? Vamos lá, será que você aguarda ansiosamente a volta de Cristo? Ou você está enredado nas coisas desta vida, negligenciando a comunhão cristã, esquecendo o seu relacionamento pessoal com Cristo? Se for esse o caso, o seu termômetro pode ser que esteja lá embaixo. Você pode estar com uma hipotermia no seu relacionamento com Cristo, né? Mas
Se você está enfrentando algum tipo de sofrimento ou perseguição, se está idoso ou enfermo, ou também, se nada disso está acontecendo, mas você anda com Deus diariamente, falando com Ele em todos os momentos, em todos os passos que você dá, dedicando o momento à leitura bíblica, à oração, provavelmente você anseia por essa volta de Cristo. No primeiro caso, provavelmente não. Você talvez nem pense muito na volta dele. Então, a volta é um anseio, é um termômetro, né? É uma balança da nossa condição espiritual no momento. E a visão de mundo como Deus a vê. Será que essas duas visões estão compatíveis? A nossa visão de mundo e a visão de Deus? Será que a nossa profissão está alinhada com os pensamentos de Deus ou estão divergindo? Também precisamos fazer uma outra reflexão. Ansiar versus paralisar. Projetos a longo prazo. Javerson, estou estudando aqui para uma faculdade de 5 anos. E aí? E se Cristo voltar na véspera da minha formatura? Né? Olha, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. É exatamente por isso que Jesus não quer que a gente saiba quando será a verdadeira hora da sua volta. Ele quer que a gente esteja ligado a Ele, em obediência. Você pode fazer essa sua faculdade, você pode fazer esse projeto, você pode fazer o seminário de 3 anos, você pode juntar um dinheiro para comprar uma casa daqui a 10 anos, sei lá. Você pode, mas o problema não é o destino, o problema é o caminho, né? Uma vez me falaram, né, que a felicidade ela não é o fim, mas o processo. A mesma coisa Jesus quer que a gente esteja com Ele não somente no fim, mas durante todo o processo da nossa vida, até a vinda dele, né? Até a volta dele. E atentar para a volta, que lá está em Mateus 24, 44, é obedecer-lhe no presente, empenhando-se ativamente em qualquer trabalho que ele nos tenha convocado. Se alguém convoca você para alguma atividade cristã, ou se o próprio Deus às vezes está aí, dizendo, faça aquilo, faça desse jeito, ajude aquela pessoa, será que você está hesitando? Será que eu estou hesitando? Será que a gente diz assim, poxa, é no dia da praia, é no dia do jogo, meu Deus, é aquele churrasco, eu não vou dar prioridade a isso agora. E aí? Isso tem a ver também com o anseio da volta de Cristo, né? Porque mesmo que nossos trabalhos sejam interrompidos, Jesus dirá em Mateus 25, 21, Vinde, bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Depois dá uma lida lá. Não sabemos quando Cristo voltará. Outro aspecto concordante, né? Não sabemos e não podemos saber quando Cristo voltará. Mateus 24, Marcos 13, dão esse embasamento aí. Muitas pessoas pensam assim, não, mas ele falou, a hora, essa questão de como se fosse uma coisa iminente, de eu poder saber a hora, eu não posso não saber a hora, mas eu posso saber a semana, ou eu posso saber o mês, ou eu posso saber o ano. Não. Quando ele fala a hora, é um sentido mais geral, é no sentido de momento, de instante mesmo. E já que ele voltará em um instante inesperado, em uma hora inesperada, nós devemos estar prontos o tempo todo para a sua volta. Considere errado quem diz saber especificamente quando virá Jesus. Muitos já caíram nisso aí. Muitas falsas religiões, muitos falsos profetas tentaram e a gente sabe que nenhuma predição, né, foi certa. Ocorreu até mesmo muitas tragédias
por conta de fanáticos religiosos em relação a isso. Até mesmo no meio cristão legítimo, certo? Houve tentativas, né? Muitas pessoas estão trilhando um caminho bom, mas em algum momento da sua vida ficam um pouco vaidosas, né? Por talvez a questão de querer estar se exaltando, de querer estar sendo mais reconhecida, né? Faz aí um canal ou alguma coisa que consiga seguidores, ou uma página em uma rede social, ou uma igreja onde ele tem um grande conhecimento e de repente ele começa a ver que existe um sinal e pega outro aqui e começa a estudar e se aprofundar e vai naquelas teorias conspiratórias e diz, opa, calculei, fiz aqui a minha equação, peguei uma progressão aritmética, juntei com a teoria da probabilidade e Jesus vai voltar no próximo mês. Meu Deus, mal sabe ele. Na verdade, ele até sabe que está desobedecendo a ordem de Deus, que diz que nem o Filho e nem os anjos, senão o Pai é que sabe a hora e o dia. Não nos esqueçamos, querer conhecer o dia exato é desobedecer. Então é exatamente isso que eu falei. Todos os evangélicos concordam em quê? Ali eu botei alguns aspectos concordantes, mas aqui é algo que mais de 90% dos evangélicos concordam. Que as consequências são julgamento dos incrédulos, recompensa final dos que creem, viver com Cristo por toda a eternidade num novo céu e numa nova terra. Deus Pai, Filho e Espírito Santo reinará e será cultuado num reino eterno. E não haverá pecado, dor ou sofrimento. Isso aí é o que? É o céu, né? Onde todo mundo está ali em concordância. Mas tem também, olha, a polêmica. O que acontecerá logo antes e logo depois da volta de Cristo? A natureza do milênio, isso aí, ó, próximo IDV, hein? E da relação entre a vinda de Cristo e o milênio. A sequência da volta de Cristo e o período da grande tribulação que sobrevirá à terra. Aí entra várias palavras, né? Que se você ainda não sabe, existem os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, tem os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas, né? Existe tantoísta, que algumas pessoas às vezes nem sabem mais o que é que são na verdade, né? Mas isso aí é o quê? É algo que é secundário, são diferenças de importância secundária. A primária a gente já falou, né, que são os que a gente concorda, e essas outras questões são secundárias, mas nem por isso elas têm que deixar de ser estudadas, né? Outra questão também até é a salvação do povo judeu. É algo também que pessoas discordam sobre isso. As escrituras são infalíveis, agora as interpretações que podem não ser. Poderá então Cristo voltar a qualquer momento? Vamos ver. Existem duas opiniões um pouco conflitantes. Inicialmente parecem até ser conflitantes, mas depois você vai entender que nem tanto. É a opinião da vinda inesperada e a outra opinião dos eventos antes da volta. A primeira, vinda inesperada, diz que a volta de Cristo é iminente. Vários textos embasam aí, ó, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, 1 Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro e Apocalipse. Muitos textos. E esses textos aí estão em ordem em que aparecem. Vamos ver então Mateus 24, está ali no cantinho, não sei se você consegue ver, mas vamos ler. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 42 ao 44. Os textos não dizem o quanto teremos de esperar, né? E sim que devemos estar prontos. Algumas pessoas se atêm a esses detalhes, né? De achar que a gente tem que saber a hora. Mas não. Jesus está querendo aqui dizer que, por ser iminente, a gente tem que estar pronto. Lembra do Getsemane? Vigie comigo. Vigie. E aí ele saiu. Quando ele voltou, o que aconteceu? Estavam dormindo. Meu Deus. Oh, vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora que for. É uma metáfora também para os dias de hoje. A nossa vida inteira tem que ser uma vigília, né? Orai sem cessar, ele já disse. Alguns textos que citam logo não quer dizer que Jesus ou os apóstolos se enganaram. Lembra da questão da hora que eu falei? Quando ele diz hora, mesma coisa quando ele diz logo. Não quer dizer que, Javerson, já passou 2000 anos, o que você está falando aí é besteira. Jesus com certeza se enganou. Meu querido, um dia para Deus equivale a 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, o fim já foi inaugurado quando o Messias veio ao mundo. Aí inaugurou o início do fim. E os profetas bíblicos, quando eles viam os eventos futuros, acontecia uma coisa chamada abreviação profética. Aquilo ali que eles viam é como se fosse o presente, era como se fosse algo iminente. 2 Pedro 3, do 8 ao 9, fala um pouco disso. Eles não consideravam o intermediário, mas sim que aquilo poderia acontecer a qualquer momento. Vamos agora então para o outro lado, que parece ser conflitante, mas você ainda vai ver que não é bem assim. Eventos antes da volta. Sinais que precedem a volta de Cristo. Para quem segue essa linha, não considera a volta de Cristo iminente. Por quê? Porque existem aí, pelo menos quantos? 6 sinais, né? A pregação do Evangelho a todas as nações, está lá em Marcos, Mateus. A grande tribulação, Marcos, Lucas e Marcos novamente. Falsos profetas realizando sinais e maravilhas, lá no livro de Marcos. Sinais no céu, Marcos, Mateus e Lucas. A vinda do homem da iniquidade, olha a imagem aí, né? Também identificado como besta ou anticristo, o último e pior da série de anticristos que João fala lá na primeira epístola. E a rebelião. Vamos ver, para a gente embasar, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 10. Para ninguém dizer aí que eu estou defendendo mais um lado do que o outro, vamos embasar esse lado também. 2 Tessalonicenses, do 1 ao 10. Eu não vou ler do 1 ao 10, mas 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 10, certo? Capítulo 2, do 1 ao 10. Olha só o que é que fala. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por cartas supostamente vindas de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. A apostasia, que é a pessoa se desviar do caminho, né? E significa um grupo grande de pessoas que se desviam do caminho. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aí ele vai falar, né, que esse filho da perdição se opõe a tudo e todos, tudo que se chama Deus, e vai se assentar no santuário de Deus.
Também o último ponto aí que fala de eventos antes da volta é a salvação de Israel, que está em Romanos 11:12 e Romanos 25 e 26, que eu também vou ler porque é bem interessante. Olha, vou ser bem sincero com vocês. Eu também tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas mesmo. Eu estou aqui dando essa aula para vocês, mas é um assunto que não é de maneira nenhuma fechado. A gente tem que ter um relacionamento com Deus, um dia a dia, né? Uma leitura bíblica para a gente conseguir entender algumas coisas que são complexas, né? Olha só o que é que fala aqui em Romanos 11, 25 e 26. Paulo diz: Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um redentor que desviará de Jacó a impiedade. Então existe também essa questão de Israel se salvar. Quais são as soluções possíveis, então? Temos 3 soluções. A primeira é que Cristo não poderá vir a qualquer momento, né? Agora tem os pontos contra isso aí. Anula a importância das advertências de Jesus, emprega os sinais de maneira oposta ao que diz as Escrituras, que é o quê? A gente exultar, a gente ansiar, né? E por a gente não exultar, o que é que pode acontecer? A gente pode ficar atentando para falsos messias, que não vêm de modo extraordinário, como Jesus mesmo disse que viria, entendeu? E vencendo o mundo. O INRI aqui no Brasil, né? É só um exemplo. E eu coloquei uma observação aí também, que existe também outra linha, uma linha recente do século XIX, de John Nelson Darby, que ele tentou harmonizar com 2 vindas, duas. Uma secreta, onde haveria o arrebatamento, e a outra visível e triunfante. Ou seja, quando ele viesse, ia arrebatar a sua igreja, mas não é só nessa visão que fala de arrebatamento, outras visões também falam, tá? Só para deixar bem claro. Mas depois da primeira vinda, haveria todos os sinais se cumprindo nos 7 anos, nas 7 semanas de Daniel, né? Ou mais especificamente nos 3 anos e meio finais, que é onde haveria a grande tribulação, e após isso haveria a vinda que não é secreta, a vinda visível e triunfante. A segunda solução é: todos os sinais já foram cumpridos. Essa é interessante. Basicamente, todos esses sinais que eu falei já se cumpriram no primeiro século, segundo essa versão. Em certo sentido, o evangelho foi pregado a todas as nações. Por quê? Porque não se conhecia, por exemplo, as Américas. Não eram conhecidas. Todas as nações naquela época eram a Ásia, a Europa e a África, o Oriente Médio, né? Ali havia uma certa divisão entre províncias da Ásia e províncias do Oriente Médio ali. Nem a Oceania se conhecia direito ainda na época de Jesus. Então, em certo sentido, teria se cumprido. Surgiram falsos profetas, surgiram bastante, até mesmo nas cartas de Paulo ele fala sobre esses falsos profetas. Houve uma grande tribulação, já que vários imperadores romanos perseguiram a igreja e até faziam tochas humanas dos cristãos para iluminar as ruas de Roma, né? O homem da iniquidade foi Nero. Por quê? Porque foi Nero que praticamente deu o ápice de toda a perseguição cristã, incendiando ali Roma. O número completo do povo judeu que será salvo tem sido preenchido gradualmente. Paulo se apresenta como início lá em Romanos 11:1. Agora tem uns pontos contras aí também. Os sinais parecem indicar eventos muito mais amplos do que esses que eu acabei de falar. Deve abarcar o mundo inteiro. E muitos não consideram convincente que esses sinais já ocorreram, mas que muitos já devem estar
sendo cumpridos, o que nos leva à terceira solução. Vamos lá. É improvável, mas possível. Vou repetir. É improvável, mas possível que os sinais já tenham se cumprido. Como assim, Jabes? Explica esse negócio direito. Bom, simplesmente é porque a gente não pode saber com certeza. Essa é uma posição que assume a nossa ignorância, a nossa limitação como seres limitados que somos, né? Em nenhum ponto da história a gente pode afirmar que esses eventos se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou ainda vão se cumprir, ou tudo ao mesmo tempo. Leva a sério o propósito básico dos sinais e o propósito básico dos alertas. Qual é? A gente ansiar por Jesus, a gente estar atento, a gente vigiar. Os sinais intensificam nossas expectativas. Cristo poderá voltar a qualquer momento, devido à não certeza, ainda que seja improvável, por parecer que alguns sinais não foram cumpridos. Todos os sinais daquele slide que eu falei podem ser improváveis, porém possíveis de já terem se cumprido. Essa posição afirma também que não podemos nem devemos saber quando Cristo voltará e que ele virá numa hora que não esperamos. Lembra que eu falei, né? Que é bem polêmico. Vamos chegar então, agora estamos concluindo aqui esse estudo. Exceto pelos sinais espetaculares nos céus, Sol, Lua e estrelas, é improvável, mas possível que esses sinais já tenham se cumprido. Esses que eu falei dos céus, em poucos minutos, a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem gosta de astronomia, não é astrologia, tá? Não confunda. Para quem gosta de astronomia como eu, sabe que esses sinais aí pode ser, por exemplo, um eclipse. Eu acompanhei um eclipse da Lua uma vez, né? Durou aí umas 3 a 4 horas. Um eclipse solar dura menos do que isso. Não passa de 1 hora. E uma queda de estrela pode ser uma queda de um meteoro, pode ser uma queda de um asteroide, ou uma passagem de um cometa, ou alguma coisa assim do tipo. E a gente sabe que isso aí também é rápido, é muito rápido. Um meteorito, quando entra na atmosfera, é coisa de segundos. Se você não estiver ali prestando atenção, se for um asteroide maior, e existem até asteroides que não conseguem ser detectados. A NASA tem a missão de detectar asteroides acima de 100 metros. Existem asteroides que ela não conseguiu detectar. Teve um na Rússia em 2013 que entrou na atmosfera, tinha mais ou menos aí uns 40, 50 metros, e explodiu, gerando ali uma derrubada de várias árvores e milhares de pessoas se feriram também. Olha só, isso é iminência, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. É possível estar pronto para algo que pensamos ser improvável acontecer no futuro próximo? Essa pergunta é interessante, viu? Sim, quando você bota o cinto de segurança, você fala para as pessoas que é provável que você vá bater ou que ocorra um acidente? Não, pelo contrário. Você bota aquilo ali como se fosse algo que você faz todo dia. Como se fosse algo corriqueiro. Um seguro de vida que você faz. Você faz pensando que vai morrer no dia seguinte? Não. E existem benefícios espirituais. Olha, no vai e vem da história, sempre há eventos que poderiam ser o cumprimento final. Como uma maré que avança e recua. Tem um pico e uma calmaria, mas não sabemos quando será a última onda, né? No decorrer da história houve muitas pandemias. Não sabemos se essa pandemia é a última pandemia. No decorrer da história houve muitas guerras. Não sabemos se a Segunda Guerra Mundial, se a Guerra Fria ou se a Guerra do Iraque foi a última guerra. Não sabemos. Isso ocorreu
muitos terremotos, aí, muito terremoto ocorre, né? Muito vulcão, tá? Mas nós não sabemos quando será o último terremoto também. Isso é bom, porque Deus não quer que saibamos. Anseio, esperança e exultar, isso é que Ele quer. Deixando aí agora, finalmente, um versículo, está lá em Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Espero que você tenha compreendido algo, que tenha sido edificado nesse assunto tão interessante. Não se preocupe se foi o seu primeiro contato, se você está um pouco confuso. Eu também fiquei um pouco confuso, mas com certeza esse versículo final aí resume tudo. E se você está com uma vida, com um relacionamento saudável com Deus, com certeza você espera ansiosamente a vinda de Jesus Cristo. Amém? Que Deus o abençoe e até o nosso próximo Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Tchau!